Sabemos que a vida é bênção do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, dando a eles alegria na Tua presença, Pai. Pedimos também ao Senhor, continue conosco no nosso Congresso da Juventude, derramando, ó Pai, as Suas bênçãos na vida da nossa igreja, da nossa juventude. Carecemos em tudo do Senhor, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a obra feita pela nossa igreja nessa cidade, a obra de missões, ó Pai, que o Senhor é quem faz com que tudo aconteça, Senhor. Colocamos esse restante de culto na Tua presença e em tudo nós Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse instante, meus irmãos, as crianças serão conduzidas ao ministério infantil e, enquanto as crianças chegam até os seus monitores, eu já convido o pastor Joel para que esteja aqui à frente. Meus irmãos, o pastor Joel esteve com a gente na Conferência da Família e nós fomos grandemente abençoados pela vida do pastor Joel, que desde ontem está conosco, pregando a palavra do Senhor também. E nós temos, de fato, nós tivemos, na verdade, um clamor da juventude de algumas pessoas para que o pastor Joel estivesse conosco aqui em alguma oportunidade. E o Ejupipe foi essa oportunidade. Pastor Joel, Deus abençoe muito a sua vida. Bom dia. Os que estiveram ontem, eu espero que tenham passado bem a noite. Os que estão chegando hoje, prazer vê-los pela primeira vez. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, por favor. Ontem nós estávamos conversando sobre o risco dessa sociedade do cansaço que vivemos. Vocês têm partido do ponto de afirmar, a partir de João capítulo 15, verso 5, nesse fim de semana, de que sem Jesus nada podemos fazer. E nós temos visto desde ontem o risco de uma sociedade que está dizendo exatamente ao contrário, que sem você, sem os seus recursos, sem o seu potencial, você não pode chegar no lugar aonde você pode chegar. Essa sociedade está prometendo para você que se você for alguém de alto rendimento, se você for alguém extremamente aplicado, dedicado e colocar toda a sua energia e recursos na vida, você vai alcançar aquilo que o seu coração deseja. Mas nós vimos que isso construiu uma sociedade do cansaço, uma sociedade narcísica, que se auto-referencia, que se ama demais, uma sociedade que, por mais que encontre a presença dos desejos que tem, sempre vai faltar algo, porque vivemos naquele pêndulo, como dissemos ontem, entre o desejo e o tédio. E eu estou propondo para vocês desde ontem, que a lógica evangélica é exatamente ao contrário. A lógica evangélica é o que Jesus afirmou ali, quando ele fala sobre a videira verdadeira, que sem Ele, a partir dele, se não for por Ele, nós nada podemos fazer. Ele é tudo em todos nós. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o Deus encarnado no mundo. Vimos ontem que Ele é um monumento de Deus na história, o movimento da encarnação no tempo. Ele é o momento certo, na plenitude dos tempos. E voltando para o hotel ontem à noite, eu confesso que eu iria falar de um outro texto. Aquilo ficou tão forte na minha cabeça. E lendo a Bíblia ontem à noite, hoje de manhã, eu me encontrei com uma história que estava no meu coração nas Escrituras. Eu queria contar um pouco da história de alguém
nas Escrituras tão importante no ministério do Senhor Jesus Cristo, que passou exatamente por essa trajetória de acreditar que pelos seus recursos poderia chegar, mas ser levado até o marco zero em Cristo para crer que só em Cristo e somente por Cristo as coisas acontecem. Leia comigo algumas porções. Eu vou levar você numa história meio hollywoodiana hoje pela manhã. Nós vamos ler alguns textos e vamos construir uma catarse aqui, tá bom? Uma história de muitos ápices. Lucas capítulo 5, começa assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Você tem que saber, nesse período da história, Jesus já é um popstar na Palestina. Todo mundo segue ele, todo mundo quer ver Jesus, todo mundo quer tocar em Jesus, todo mundo quer saber quem é este curandeiro que anda pela Palestina fazendo coisas maravilhosas. Jesus já é manchete no Jornal Nacional da Palestina. Todo mundo fala dele. E agora ele vai nos lugares, e como diz o texto, multidões não só o seguem, mas multidões o comprimem. É igual fila na porta do Allianz Parque quando tem show lá em São Paulo. Jesus é famoso. Jesus tem cabo eleitoral. Todo mundo quer Jesus nas próximas eleições para derrubar o Império Romano e tirar a dinastia de César da Palestina. E Jesus se vê nessa situação, comprimido por aquela multidão, e ele vê, à beira do lago onde ele estava, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Os pescadores começam a aparecer na história de Jesus Cristo. Entrou então em um dos barcos que pertencia a quem? Ao nosso personagem, Simão. Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus, líder da turma que segue Jesus. E esse barco pertencia a Simão, e ele pediu que Simão afastasse um pouco da praia o barco, e então sentou-se e do barco ensinava o povo. Essa é a cena. Jesus está com um problema logístico no seu ministério. Ele anda pregando por aí, ele chegou à beira de um lago, uma multidão o seguiu, o comprimiu, ele não consegue continuar fazendo com qualidade o que ele fazia naquelas circunstâncias. Então ele vê um homem que tem uma empresa de pesca e que tem os seus ativos da empresa ali na beira do lago, um barco. Jesus entra no barco e com autoridade ele fala: você vai me emprestar os ativos da sua empresa para eu resolver meu problema logístico de pregação. Você vai levar um pouquinho para lá o barco, Pedro, Simão, e eu vou pregar. Eu vou fazer do seu barco um palanque, um palco, e eu vou pregar essa multidão. Jesus envolve a empresa de Pedro, que não é só dele, na história você sabe. Pedro tem uma SA, ele tem uma sociedade de pesca na beira do lago de Genezaré. Pedro, Tiago e João. Verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão. Diz a Simão o que eu reputo a frase mais linda das Escrituras. Ele diz: vá aonde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes de pesca. E aí aparece Simão, o homem da sociedade do cansaço. Simão diz assim: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro é pescador profissional, Pedro tem uma empresa de pesca, Pedro sustenta a família dele pela pescaria. Aí aparece um pregador itinerante, empresta o barco dele. Pedro leva ele para longe da margem, ele prega, e no final ele quer dar lição de pescaria para Pedro. E Pedro responde: olha, a gente trabalhou a noite inteira, e se tem uma coisa que a gente sabe é pescar. E vou dizer uma coisa: hoje o lago não está para peixe, então não adianta. Mas Pedro está numa situação já de falência da noite de pesca, que ele diz, depois de ouvir toda a autoridade de Jesus, obviamente, durante a sua pregação: porque és tu, esse homem que está todo mundo comentando na Palestina, porque é tu que estás dizendo: eu vou lançar as redes. Quando fizeram,
Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha onde a história foi parar. De uma noite fracassada de pesca. De uma empresa que tudo que fez naquele dia foi ajudar um pregador itinerante a resolver o seu problema logístico. A uma pesca incrível que sustentaria a empresa um mês inteiro. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: saia daqui, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Pedro viu a distância que havia em quem Jesus era e no que Jesus podia fazer, em quem ele era e no que ele, Pedro, com todo o esforço da noite, pôde fazer. A resposta de Jesus, a perplexidade de Pedro é essa. Jesus disse para eles: Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Pedro, disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, os três, então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro se deparou com a perplexidade dele diante de Jesus. Com tudo que ele não pôde fazer na noite cansativa da pesca, e tudo que Jesus, o homem da palavra de autoridade, pôde fazer em uma única ordem: vá onde águas são mais profundas e lance a rede. E quando Pedro viu isso, e Jesus o convidou para vir com ele, certamente Pedro não tinha consciência exata de tudo que viria depois. Mas sabe o que Pedro fez? Pedro fechou o negócio dele. Pedro fechou a empresa dele. Foi no cartório, deu baixa no CNPJ, arrendou o ativo da empresa, pegou o faturamento do mês, aplicou no Tesouro Direto, para deixar para depois, e falou: eu vou seguir esse homem na cega, porque ele tem poder, ele pode resolver o meu problema. E Pedro não tinha poucos. Pedro sai seguindo a Jesus. Mas eu quero deixar os seus olhos fixos em uma coisa. Depois que Jesus prega, afastado da margem no barco da empresa de Pedro, e a multidão vai embora, a primeira coisa que Jesus afirma e diz para Pedro fazer é: Pedro, pegue o seu barco e vá aonde as águas são mais profundas. Vá, Pedro, pescar aonde você não domina. Vá, Pedro, pescar aonde o esforço do seu braço durante toda a madrugada não foi capaz de resolver o seu problema. Vá pescar, Pedro, em um lugar que você não acredita ter peixes. Vá pescar, Pedro, em uma região que não dá pé para você. Jesus convidou Pedro para ir a águas profundas. Mas Pedro estava ligado na quantidade de peixe na rede. Ele fechou a empresa e foi atrás de Jesus, porque o que deixou Pedro perplexo não era o fato de Jesus cuidar deles em águas profundas. O que deixou Pedro perplexo é o fato de ter muito peixe na rede que ele não conseguiu pegar. E a história vai nos mostrar isso. Jesus começa o seu ministério de forma expansiva agora na Palestina. Os discípulos se unem a ele e ele vai pregando, curando, libertando, ensinando esses homens sobre o reino de Deus. Em algumas cenas, a gente percebe que Pedro de fato não entendeu o tamanho das águas profundas que Jesus está ensinando ele a invadir. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Mateus 16. Jesus vai tratar com os fariseus, com o falso fermento dos fariseus, mas em uma certa altura do texto, Jesus vai
lidar com a confissão dos discípulos sobre a própria identidade de quem ele, o Cristo, é. Porque tem muita gente na Palestina dando identidade a Jesus Cristo, e Jesus quer saber quem eles dizem que ele é. No verso 13 do capítulo 16, assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou qualquer outro dos profetas, que o Senhor é um homem de poder, de palavra de autoridade, mas um profeta, um poderoso profeta, de poderosas palavras em Israel. E ele diz: e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Olha quem aparece: o corajoso Simão Pedro, que fechou a empresa para seguir Jesus. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A isso Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, não foi lhe revelado pela sua cognição, pela sua capacidade intelectual, mas isso foi revelado por você, pelo meu Pai que estás nos céus. Por isso eu digo a você, Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Obviamente, Jesus não está dizendo que vai edificar a igreja sobre Pedro, mas sobre a confissão de Pedro. E qual é a confissão de Pedro? Que Jesus é o Deus encarnado no mundo, que Ele é o Messias que vem inaugurar o reino da aliança. E é sobre esta afirmação, Pedro, que vem de Deus na sua vida, é que eu edificarei a minha igreja. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então adverti aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eles identificaram que ele era o Cristo. Mas todo o povo está dizendo: você é um dos profetas. Você veio para vencer Roma, para vencer César, para devolver a nossa autonomia política, econômica, religiosa, para destruir o Império Romano. E Jesus diz: e vocês, o que dizem que eu sou, esse guerreiro? E Pedro diz: não, você é o Deus encarnado, você é o Cristo, o Messias, aquele que inaugura o reino da promessa. Mas olha como Jesus fala sobre si mesmo. Desde aquele momento que Pedro fez a confissão, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse o quê? Morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Espera aí, Jesus, vamos devagar com isso. O pessoal está dizendo que o Senhor é Jeremias, Elias, João Batista, que o Senhor é um guerreiro poderoso em palavra, e o César está com medo do Senhor. Roma está em polvorosa, porque sabe que tem alguém que pode liderar a Palestina numa revolução, os hebreus numa revolução. Jesus olha para eles e fala: você disse bem, Pedro, eu sou o Messias. E sabe o que o Messias veio fazer? O Messias veio morrer. Mas e a luta, Jesus? Não tem luta, Pedro. Mas e a revolução? A revolução é de uma natureza que você não entende, filho. Mas e o projeto de uma Israel autônoma e liberta? Israel já venceu na história, Pedro. Pedro não tinha entendido. E no versos 22, Pedro baixa nele um espírito de coach pós-moderno. E ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus pelas palavras dele, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Pedro está dizendo: para com essa baixa estima, Jesus. Para com esse papo de morte. Agora que a gente está nas paradas de sucesso, primeiro lugar nas pesquisas de Ibope, o Senhor quer morrer, Jesus. O Senhor levantar um dedo, uma multidão te segue para lutar contra Roma. Pedro quer dar um coach de imagem para Jesus. Mostrar: Jesus, o Senhor pode. O Senhor tem potencial. O Senhor é um líder que apareceu na história de Israel que não tinha aparecido antes. E Pedro, você tem que lembrar, ele é um zelote, ele luta na história da vida dele pela liberdade de Israel. Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás,
Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder por minha causa, a encontrará. Pedro não tinha entendido que a lógica de Jesus era: vamos às águas profundas. E Jesus, mas não deu pé, hein? É isso aí, Pedro. Entrar na Páscoa para morrer? É isso aí, Pedro. Ser atacado pela turma hipócrita de Anás e Caifás? É isso aí, Pedro. Ficar sobre o jugo da guarda pretoriana romana? É isso aí, Pedro. Mas não era essa ideia que eu tive na beira do lago de Genezaré. Você entendeu errado, Pedro. É onde as águas não dão pé. Mas olha o que Jesus diz no capítulo 26 de Mateus para Pedro. Abra sua Bíblia no capítulo 26 de Mateus. Naquela noite, em Jerusalém, na festa da Páscoa, Jesus vai cear com os seus discípulos. Lembram da história? Ele manda 2 discípulos para preparar um lugar para a ceia. Eles encontram com um homem que já tem tudo preparado. Jesus demonstrando o seu poder novamente para os discípulos. Eles vão ao chamado cenáculo. E Jesus então serve a ceia para eles. Ele reparte o pão, coloca ele em memória do corpo. Ele reparte o vinho e mostra ele como o sangue da nova aliança. Ele aponta o reino que já chegou, mas que ainda virá, em dimensões que nós ainda não vemos, porque não beberemos do cálice até que ele venha. Jesus ensina coisas poderosas para os discípulos, mas ele também diz aos discípulos que aquele que vai traí-lo e entregar na mão dos mestres religiosos está com a mão sobre a mesa. Lembram dessa cena? Olha o que diz no verso 23 do capítulo 26. A tudo isso que acabei de dizer, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus, o senhor não entendeu? Quando eu saí do lago de Genezaré, quando eu fechei a minha empresa, quando eu entreguei tudo, eu saí de lá pronto para matar e morrer pelo Senhor. Eu saí lá pronto para colocar tudo o que eu tenho a seu serviço na revolução em Israel. Se esse povo aqui vai te abandonar, Jesus, fica tranquilo, porque eu vou ficar até a morte. Se o senhor vai continuar com esse papo de cruz, de calvário, manda pôr uma do lado, porque eu vou junto. Eles saem do cenáculo, eles vão ao jardim do Getsêmani. Jesus vai orar, vai passar pelo momento de profunda aflição. Os discípulos parecem não estar tão antenados quanto Jesus aquilo, eles dormem. Jesus tem um momento de profunda intimidade com o Pai, pedindo para que o Pai afaste dele o cálice da dor e da ira de Deus. Obviamente você tem que entender esse texto. Jesus não está pedindo para que Deus o tire da cruz. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus sabe que a cruz é inevitável. Mas Jesus também sabe que a dor é real, que os pregos são reais, que a coroa de espinho é real. É mais ou menos quando vem um clube de BH para jogar aqui na cidade com um clube do interior. Já teve isso? Pré-temporada. A cidade inteira vai no estádio da cidade ver. E você sabe que o clube da capital vai dar de 20-0 no clube do interior. Mas a gente vai, compra o ingresso, enche o estádio da cidade, compra camisa, compra pipoca. E o clube do interior da capital tem que vir e tem que colocar a camisa, a chuteira, o meião, fazer aquecimento, entrar, colocar a bola 20 vezes para dentro do gol, deixar o time da cidade fazer um para todo mundo comemorar. É mais ou menos essa a história do Getsêmani. Jesus já sabia que na história o Deus triuno tinha ganhado de goleada, mas que a partida era real, que ia doer, que o Calvário era uma realidade. E ele está orando ao Pai: me ajuda a passar por essa realidade.
Porque ele é humano, enquanto Deus, e Deus como homem. Quando ele sai desse momento de profunda intimidade com o Pai, ele encontra os discípulos dormindo. Então ele acorda os discípulos. E quando eles estão já acordados, chega nas portas do jardim a guarda romana para prender Jesus por conta da traição de Judas, lembram? Judas chega na porta do jardim, beija Jesus Cristo, e os guardas sabem então quem é o líder da revolução. Eles pegam Jesus. E você lembra o que Pedro faz? Verso 51. Um dos que estavam com Jesus, e nós sabemos por um outro evangelho que este era Pedro, estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo, que nós também sabemos que é Malco, do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Agora Pedro vai ao ápice do projeto dele, quando ele saiu do lago de Genezaré, que é defender Jesus, que é lutar pela revolução. Quando ele vê que vão levar Jesus, e aquilo que Jesus disse, que ele sofreria, que ele seria levado como uma ovelha, que ele morreria. Quando Pedro vê que aquilo chegou, ele não pensa duas vezes. Ele arranca uma espada e ele decepa a orelha do primeiro que ele vê. Eu consigo imaginar a cena, você tem que imaginar a cena. Pedro gritando com os discípulos: vamos gente, é agora! Chegou! Vai, pega João, vamos Tiago, luta! E Jesus diz assim: Pedro, guarda a espada, filho. Pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha, Pedro, que eu não podia pedir ao meu pai e ele me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12.000 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras, Pedro, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Ei, Pedro, guarda essa espada, homem. Você acha que se eu quisesse destruir a guarda pretoriana, você acha que se eu quisesse acabar com o Império Romano, miríades de anjos me visitariam na terra, e nós renovaríamos tudo? Mas tem que ser assim, Pedro. Mas o senhor vai morrer, Jesus. Os guardas vão te amassar. O senhor vai ser levado a um calvário sujo e vai morrer como um bandido injustamente. Pedro, águas profundas, Pedro. Águas que não dão pé, filho. Lugar onde a força do seu braço, durante toda a madrugada, não é capaz de encher redes. Lembra, Pedro? Eu não te chamei para a gente dar uma volta na Disney, Pedro. Eu não te chamei para uma revolução política, social ou econômica. Eu te chamei para acompanhar o Cordeiro de Deus se apresentar voluntariamente ao matadouro em seu favor, Pedro. São águas fundas, amigo. Guarde a espada. Pedro entendeu que não era brincadeira. Sabe o que Pedro fez? Guardou a espada e falou para Jesus: tá bom, me leva também. Não foi o que ele fez? Deu no pé. Fugiu. Junto com todos os outros. Olha o que está lá em Lucas capítulo 22. Jesus é levado pelos guardas. Jesus passa por noites de terror, pavor, por uma noite apavorante. É julgado injustamente, é açoitado. Ninguém quer se comprometer com isso. Ele é levado diante de Pilatos, e Pilatos tem um problema político nas mãos, porque Pilatos sabe que Jesus não fez nada. Aliás, ele foi alertado sobre Jesus. Mas o problema é que lá fora tem uma multidão de patrícios gritando: crucifica-o, crucifica-o, e solta um bandido. E Pilatos era um político habilidoso. Ele vai até Jesus e fala: Jesus, me ajuda a te ajudar. Fala alguma coisa, se defende, porque eu tenho poder para te tirar da cruz. Mas você tem que falar, homem. Porque eu não posso simplesmente desobedecer o povo que está lá fora, porque tem eleições vindo aí.
Sabe o que Jesus diz nesse mesmo capítulo? Não, Pilatos, você não pode me tirar da cruz. Nesta mesma sequência, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai como foi determinado. Agora, Jesus está saindo do julgamento opressor, hostil e injusto. E no verso 54 do capítulo 22, o nosso personagem, Pedro, aparece de novo. O Pedro, o coach, lembra do coach? Não, Jesus, que morrer, imagina. O corajoso, que diz: se o senhor morrer, eu vou junto. O lutador de espadas, que arrancou a orelha do soldado e disse: vamos, gente, luta. Agora Jesus está saindo espancado, com a pele rasgada, de um julgamento injusto, de um espancamento desumano. E no verso 54 diz assim: então, prendendo, levaram-o para a casa do sumo sacerdote, onde tudo isso aconteceu. E o que aconteceu com Pedro está aí no seu texto. Pedro, leiam, seguia a distância. Agora Pedro está espreitando onde vão levar Jesus. O que será que vão fazer com ele? Será que dá para eu me meter? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, ao se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, aquele que está sendo espancado ali. Mas ele negou e disse: mulher, não conheço. O coach, o corajoso, o guerreiro com espada na mão, que agora está vendo Jesus pisar em águas profundas, e ele está dizendo: Jesus, eu só sei trabalhar com o esforço do braço, eu não sei trabalhar onde não dá pé. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles? E ele disse: homem, não sou, respondeu Pedro. O corajoso, o que não entendeu no lago de Genezaré o lugar que eles iriam. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Pedro negou Jesus. O coach corajoso e lutador, que quer libertar Israel do jugo romano, que deixou tudo porque acreditou que no poder daquele pescador miraculoso, as coisas em Israel poderiam mudar. Agora que Jesus avançou em águas que não dão pé, Pedro está seguindo de longe e negando que conhece Jesus Cristo. Mas sabe o que é o mais lindo da história de Pedro? Olhe o verso 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante: hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você tem que ter uma mente imaginativa, que aliás não dá para ler a Bíblia sem imaginação. Jesus está espancado, ferido, saindo da casa do sumo sacerdote. Pedro está numa fogueira, negando que conhece esse homem, espreitando nas esquinas à distância. Jesus está saindo dilacerado, com os ossos sem conseguir segurar a pele direito. Ele está ensanguentado, ele está sendo carregado. Talvez aquela cena com a cabeça meio caída, sabe? Quando você só consegue olhar para o lado. E Pedro está lá no canto, numa fogueira. E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, Lucas, ele é cuidadoso em identificar um olhar de Jesus em direção a Pedro. É como se Pedro pela 3ª vez falasse: eu não conheço. E na hora que ele fala, entre a multidão que estava ali, ele vê um raio de luz e ele vê Jesus pingando em sangue. Como se Jesus dissesse: eu sei, Pedro, que isso é tudo que você tem para me dar. Fique em paz, filho. Eu nunca confiei no seu poder. Eu nunca confiei nas suas palavras de afirmação para mim. Eu nunca confiei nas suas bravatas de coragem ali no cenáculo. Eu nunca confiei na força da sua espada e na habilidade do seu golpe. Fique em paz, Pedro. Eu sei que você não tem força para vir aqui, filho. Eu sei que você é fraco para águas profundas.
E a questão, Pedro, não é você se tornar um nadador habilidoso, um pescador esperto. A questão é você admitir, Pedro, Jesus, eu não dou conta. A minha espada não é suficiente, a minha bravata não ajuda, a minha coragem não é o bastante. De um homem que vende a empresa, larga tudo, para virar um coach, animador de Jesus, cheio de palavras de afirmação, e guerreiro com espada na mão. Agora Pedro está numa fogueira, seguindo Jesus à distância, negando, para lembrar a mim e a você essa manhã, nós não damos conta. Talvez você está aqui hoje de manhã em águas profundas, afogado, tentando dar braçada para sair de lá, tentando pescar o peixe da madrugada que vai te sustentar. E tudo que Jesus está pedindo, enquanto Ele pinga sangue por nós, num olhar de amor, desiste de você, filho. Desiste dos seus recursos. Desiste das suas habilidades, porque o Evangelho de Jesus Cristo se traduz em dizer, sim Ele, não você. Tudo Ele, nada você. Mas a história se fecha ao grande final dessa história. E nós vamos lê-la em João capítulo 21. João capítulo 21. Último texto pelo qual passaremos hoje. Veja que coisa maravilhosa. João capítulo 21. Você tem que pensar a cena mais ou menos assim. Lago de Genezaré, Lucas capítulo 5. Pedro larga tudo para ir a águas profundas com Jesus. Ele não entendeu, mas ele largou. Tudo aquilo aconteceu. Depois que Pedro nega, Jesus o fita com amor. A cena volta no lago de Genezaré. Aí a tela da sua televisão fica escura. E fala assim, algum tempo depois. A história começa assim. Depois disso, Jesus apareceu já morto, ressurreto, aos seus discípulos, à margem de outro mar, o mar de Tiberíades. Foi assim, é tão legal essa expressão, né? É igual a gente fala com os nossos filhos quando conta historinha à noite para dormir. Foi assim. Foi assim. Estavam juntos quem? A patota. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Quem são? Tiago, sócios de quem? Da S.A. Pedro Pescaria. Jesus morreu. E sabe o que Pedro fez? Olha como começa o versículo 3. Alguém lê aí, está aí, lê alto. Como começa? Vou pescar. Agora Jesus morreu no Calvário. Acabou a revolução dos hebreus. O líder político, militar mais impactante dos últimos tempos foi embora. Sabe o que Pedro fez? Falou, eu tenho que voltar à vida. Foi lindo enquanto durou. Foi impactante viver com Jesus. Eu aprendi tanta coisa, mas eu tenho que ganhar a vida de novo. Ele foi no cartório, reabriu o CNPJ. Fez o distrato do arrendamento que ele fez dos ativos da empresa. Chamou mais sócio agora, para fazer um upgrade. Estava ficando uma startup no primeiro século. E voltou a pescar. Mas na fraqueza do braço dele ainda. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você, Pedro. Temos que ganhar a vida. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Você tem que ficar impressionado com essas histórias. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão.
É meio Daisy Washington, assim, déjà vu, sabe? Um remember. E é engraçado que Pedro lança, os discípulos lançam do nada. Porque eles estão acostumados com esse tipo de ordem já. Parece um cara do nada, pedindo comida. Eles não têm, porque a pesca não funcionou. E ele fala, então faz o seguinte, lança a rede do outro lado, e eles lançam. Sem se perguntar, porque eles estão acostumados com essas ordens. E eles lançam. E quando eles lançam, eles não conseguem recolher a rede. Tal qual a quantidade. Você tem que pensar de novo, imaginar a cena. Eles estão pescando, tentando a vida, voltando desanimado de novo. Mais um dia que a minha mulher vai falar, não trouxe nada. Você tem que fechar essa sua empresa, vender pastel na feira. Parar de querer fazer só o que você gosta. O que você gosta não dá dinheiro, Pedro. E quando ele vê a fraqueza da sua noite, ele vê um homem na praia. E esse homem pede comida, eles não têm comida. E esse homem diz, jogue a rede. E eles jogam, e os peixes vêm. E eu gosto de imaginar Pedro tentando recolher com os discípulos. E ele olha e fala, eu já vi isso em algum lugar. Sabe, vocês não estão se ligando, não? Acho que eu já ouvi essa ordem. E eu acho que eu já me deparei com essa cena de pegar muito peixe depois de uma noite de fracasso. Nesse instante, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse para o Pedro, Pedro, é ele, Pedro. É Jesus, Pedro. Lembra, o barco está afastado porque eles jogaram rede. Pedro não olha para João e diz, João, rema, vamos voltar para a margem. Não, o que Simão faz? Ouvindo ele dizer isso, vestiu a capa, pois tinha tirado e se jogou no mar. Foi de braçada encontrar Jesus. Enquanto os outros recolhiam os peixes e traziam o barco, Pedro estava nadando. Ei, Jesus, espera, eu tenho algumas coisas para te dizer. Não foi fácil a nossa jornada, eu preciso falar com você, Jesus. Quando ele chega lá, Jesus vai com Pedro a uma fogueira, assa o peixe, ceia com o seu discípulo, aquele que seguia a distância, que negava, que se achava valente, que não encarava águas profundas. E aí Jesus tem um diálogo desconcertante com Pedro. Nossa última leitura. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Que pergunta para quem deixou ele abandonado no Calvário, não é? Pedro disse, sim, tu sabes que te amo. Então Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu amo. Disse, então, cuida e pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, o senhor sabe todas as coisas e sabes que te amo. É meio esquisito esse texto, não é? Não faz muito sentido lendo. Porque Jesus pergunta, ele fala que ama. Jesus pergunta por quê pela segunda vez. Ele responde que ama. Jesus pergunta pela terceira vez e ele fica magoado. Lendo assim, realmente não faz tanto sentido. Mas a expressão amor, na língua em que o Novo Testamento é escrito, é uma expressão difundida em vários termos. Amor é uma expressão esvaziada na língua portuguesa. Nós falamos que amamos os nossos filhos no dia dos pais, mas também falamos que amamos a comida que vamos comer na hora do almoço. Damos a mesma palavra para sentimentos tão distintamente opostos. Porque a palavra amor, na nossa cultura ocidental, ela é extremamente esvaziada. Na língua grega, há várias maneiras de decretar amor, de falar sobre amor. Há várias palavras. Ontem vimos uma, a palavra eros, que Platão usou no banquete. Mas aqui, o autor João usa duas palavras para descrever a cena. Ele usa a expressão ágape, que é a palavra grega para
descrever um amor sacrificial, um amor visceral, um amor que alguém é capaz de se dar pelo outro a ponto de morrer pelo outro. O amor de Jesus no Calvário por mim e por você. Mas há uma outra palavra que João usa, que é a palavra filéu, que é a ideia do amor, a mesma palavra que a filosofia usa na expressão filosofia, o philos, o amigo da sabedoria, aquele que curte demais uma coisa, que gosta demais de uma coisa, mas que o comprometimento com a coisa tem certos limites. É mais ou menos esse o diálogo. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você me ágape, filho? E Pedro diz: Jesus, o Senhor me conhece, Jesus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor estava lá, Jesus. O Senhor estava lá quando eu fiquei na beira da fogueira te negando. O Senhor sabia que eu estava te seguindo à distância, mas não conseguia me comprometer. O Senhor sabe que eu fui covarde para nadar em águas profundas, Jesus. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. O Senhor sabe que eu te filéu. Mas o Senhor sabe que eu não consegui ir até o Calvário com o Senhor. Jesus de novo pergunta: Pedro, você me ágape? Pedro diz: Senhor, não me amassa de novo. O Senhor sabe que eu te filéu. O Senhor conhece a minha admiração pelo Senhor. O Senhor sabe tudo que eu larguei em Genezaré para te seguir. Mas o Senhor sabe, eu não fui capaz de nadar em águas tão fundas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você está pronto para me amar a ponto de não me negar mais, de morrer por mim, de ir até a última curva da história? Pedro está dizendo: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, que eu gosto do Senhor demais, mas o Senhor conhece as minhas fraquezas e o Senhor já sabe que eu não fui capaz de fazer isso. Pronto, acabou a história. Agora Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vamos fazer o seguinte, amigão. Eu morri, ressuscitei, vim aqui de novo na beira do lago para tentar mais uma vez com você, mas você, Pedro, é incorrigível. Não dá, eu desisto. Faz o seguinte, passa no RH dos apóstolos, dá baixa na sua carteira, eu vou escolher outro líder para o meu ministério terreno, para a igreja. Chega, Pedro, já deu com você. Você é muito complexado, filho, vai procurar um psicólogo. É isso que Jesus fala? Jesus diz assim, quando Pedro pela terceira vez diz: Jesus, o Senhor sabe que eu te curto demais, mas morrer o Senhor já viu que eu não sou capaz. E ele diz: então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Isso não faz o menor sentido na lógica da nossa sociedade do alto rendimento. Pedro não é alguém que assume gerências. Pedro é daqueles funcionários frágeis, fracos, que gosta de ganhar o salário certinho no fim do mês. Ir para casa 5h05, ver o Coringão jogar na quarta noite, pôr o pé na mesinha lá do centro da sala e nunca fazer uma hora extra. Que não gosta de dar ordem em ninguém, gosta de ser mandado. Pedro é fraco. Pedro não ia se criar nessa sociedade. Mas é incrível. Depois de Pedro declarar com toda a sua alma: Jesus, eu não sou isso. Jesus diz: então, Pedro, faz para mim a coisa mais importante que eu tenho daqui para frente, filho. Lidera o que vem depois. Sabe por quê? Porque eu não quero homens com palavras de afirmação. Eu não quero homens corajosos que dizem: eu vou até o fim. Eu não quero gente com espada na mão matando quem você acha que tem que matar. Eu quero gente que chegou no ponto que você chegou agora, Pedro, dizendo: Jesus, eu não tenho nada. Eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. E se tiver algo que o Senhor pode fazer desse pouco que eu sou,
Eu estou à sua disposição, Jesus. Jesus não está atrás dos fortes. Sabe quem são esses homens? Nesta comunidade. São a encarnação da fraqueza. Que chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, eu não posso cuidar do seu rebanho. Eu não posso pregar a sua palavra, Jesus. Se o Senhor não me visitar na minha angústia, na minha dor, na minha pequenez, na minha falta de recursos. Quando Deus encontra homens assim, mulheres assim, Ele está pronto para dizer: cuida do meu rebanho. Chegamos aonde tínhamos que chegar. Talvez você está aqui, meu amigo, achando que vida cristã é ser forte, é ser valente, é ser bom e colocar os seus recursos à prova. Jesus está nos dizendo hoje, no encontro com Pedro: sabe que tipo de gente que eu estou procurando? Gente fraca, pequena, desorientada, sem recursos, mas à beira de uma fogueira, admitindo isso: eu não tenho para oferecer, Jesus. E Jesus vai dizer: então venha, filho, venha, filha. É gente como você, aonde eu encontro espaço para começar a fazer as mais grandiosas coisas. Ontem eu fui sozinho para o hotel. E depois de ler João 5 com vocês, aquilo me pegou de um jeito tão profundo. E o que Jesus tem falado comigo desde ontem à noite é dizer: Joel, vem para a fogueira, filho. Vem aqui que eu quero te lembrar que não é você, sou eu. Mas Jesus, aí o Senhor vai me tirar da jogada, porque o Senhor vai ver como eu sou pequeno. Ele me diz: é aí que a gente vai começar uma coisa grande, incontável e impactante na história. Creia nisso, meu amigo, no poder do Evangelho. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado pela nossa fraqueza. Obrigado porque o Senhor nos fez a sua imagem, mas não nos fez como o Senhor. Obrigado porque o Senhor repartiu conosco e comunicou a nós atributos do seu caráter, mas não deu tudo, porque nos manteve humanos, pequenos. E nos ensina a lembrar disso todos os dias. Que não é a nossa muita devoção, o nosso grande conhecimento da Bíblia, a nossa frequência dominical à igreja, que não é os nossos comportamentos assertivos, que não é o nosso bom casamento, que não são os nossos filhos educados, que nos credencia para coisa alguma. Mas o que nos credencia para uma vida com o Senhor é a beira daquela fogueira aonde nós chegamos ao marco zero, depois de muita valentia e bravata. E podemos dizer: eu só tenho isso, Jesus. Eu só sou isso. E se há algo disso que o Senhor pode fazer, eu estou à sua disposição. Ajude os meus amigos e ajude a mim também a entendermos isso esta manhã. No poder do teu nome, no poder do teu sacrifício, no poder da tua ressurreição. Nos ensina a lembrar hoje de manhã que o Senhor quer fazer grandes coisas em nós e por nós, não porque temos algo, mas porque o Senhor em nós é grande e poderoso. Nos ajuda. Se há queridos aqui esta manhã carregando um peso de tentar levar a vida cristã pelos seus próprios recursos, como Pedro fez, leva eles a uma fogueira, Jesus. Humilha eles até o nível mais
violento da humilhação, até que eles encontrem o verdadeiro evangelho, que é aquele que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, exaltado seja Deus por sua palavra, meus irmãos. Nós estamos chegando ao fim do culto nessa manhã. Gostaria de chamar a Letícia e a Mariana. Elas têm apenas o último recadinho para os irmãos. E hoje, às 19 horas, nós nos encontramos aqui, mais uma vez, para finalizarmos o nosso 10º em Jupibe. Após o recadinho que elas têm para os irmãos, nós teremos o pós-lúdio e aí nós estaremos encerrados. Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia. E, bom, o meu marketing não é tão bom quanto o da Yasmin, mas eu juro que eu vou tentar. A Juventude, ela fez um bottom, e esse bottom, ele vai ser um item colecionável da nossa juventude. A gente vai fazer ele em todos os nossos eventos, em todos os nossos acampamentos, para a gente criar aí uma coleção. E no futuro eu tenho certeza que vai ser algo muito legal para a gente se sentir velho e falar assim: nossa, eu tenho o bottom daquele evento lá de trás. Então, assim, a gente vai estar vendendo ele ali atrás, tá bom? Gente, bom dia, sou a Mari, para quem não me conhece. E sobre os bottoms, gente, são R$5. Gente, é uma gracinha, os bottoms são muito lindos. Tá? E após o culto, você pode procurar a Lê, né? A Lê. E, gente, compre, por favor, é muito lindo. E, gente, aqui é limitado, tá? Então, tem uma quantidade pequena, então, se você quer o seu, corre ali atrás e pega com a gente. E, reforçando o aviso que o Igor deu no início do culto, a gente também vai estar vendendo os docinhos, a caixinha, como ele diz, né, bonitinha e tudo mais, também no valor de R$5. Isso, e ao comprar, gente, vocês ajudam para a gente custear esse nosso 10º em Jupibe, e também vocês vão levar o docinho, né, delicioso. Obrigada, gente. Obrigada.